O Cristo que nos une. Esse é o tema da mensagem de hoje. O Cristo que nos une. E não tem nenhum ser ou uma pessoa tão capaz de nos unir como o próprio Senhor Jesus. E a história é de um pastor que gostava de pregar a palavra de Deus nos trens. E uma dessas vezes que ele estava pregando ali, uma pessoa se incomodou com a palavra de Deus. E enquanto ele pregava, a pessoa falava para ele: "Ô, cala a boca, fica quieto." E ele continuou pregando. E a pessoa continuou falando: "Ô, fica quieto, ninguém quer ouvir o que você quer dizer, ninguém quer ouvir você falar." E ele continuou pregando. E aí a pessoa se levantou e disse: "Se o senhor não ficar quieto, eu vou aí e vou dar uma surra em você." Aí ele disse para o homem: "Se o meu Deus deixar você me bater, eu jogo a minha Bíblia pela janela do trem." O homem levantou e deu uma surra nele. Ele apanhou. E aí ele, machucado ali no trem, todo mundo olhando para ele, e ele, no ato de desânimo, ele pega a sua Bíblia e joga pela janela do trem. E naquele dia ele promete para ele mesmo que nunca mais pregaria a palavra de Deus e que nunca mais entraria em uma igreja. E se passaram anos. Só que esse homem, já um pouco mais velho, já passando algumas lutas, ele começou a pensar em Deus e na palavra de Deus. Só que ele guardava isso no seu coração. Por que que Deus permitiu que ele tomasse aquela surra, que ele fosse envergonhado naquele dia? Porque esse era o sentimento que ele teve, o sentimento de vergonha. O meu Deus não impediu que aquele homem me batesse aquele dia no trem. Puxa, eu sirvo um Deus, eu estava pregando a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, e Deus permitiu que eu tomasse uma surra na frente de todos que estavam ali no vagão. E eu ainda falei que se ele conseguisse me bater, eu jogava minha Bíblia pela janela. Ele ainda tinha isso guardado no seu coração. Mas ele também sentia algo no seu coração. Ele sentia vontade de estar na presença de Deus. Ele tinha vontade de voltar para a casa do Senhor. E desses dias que ele estava com vontade de ir, ele foi numa igreja. E enquanto ele ouvia o pastor da igreja pregar, ele ficou pensando naquela história do trem. E em determinado momento da mensagem, o pastor falou assim: "Olha, irmãos, eu sei que eu já contei muitas vezes aqui como eu me converti, mas eu queria contar de novo essa história para vocês. Não sei, eu estou sentindo de contar essa história para vocês." E o pastor que estava pregando naquele dia na igreja falou assim: "Há muito tempo atrás, uns anos atrás, eu ainda era um jovem e eu estava passando um momento difícil, e eu então decidi tirar a minha própria vida. E eu comecei a caminhar e eu saí de casa naquele dia e falei: olha, esse dia vai ser o último dia da minha vida. E eu comecei a pensar em como eu ia tirar minha própria vida. E aí ele falou: já sei, eu vou me jogar na frente de um trem." E ele falou que naquele dia, ele contando, falou: naquele dia eu estava caminhando na linha do trem, querendo me jogar, arrumando coragem para me jogar na frente de um trem. E quando eu menos espero, passa um trem e uma Bíblia vem voando na minha direção. E aquela Bíblia caiu, e eu peguei aquela Bíblia e comecei a ler, e o versículo que eu li falava do amor de Deus. E então eu percebi que, eu achei que foi um sinal de Deus, percebi que Deus mandou esse sinal, porque Ele me ama, Ele não quer que eu tire a minha própria vida. E aquele pastor pregando disse assim: olha, e eu carrego essa Bíblia até hoje, ó, essa Bíblia aqui que voou do trem.
E aí o homem que estava sentado no banco começou a chorar e disse: eu posso ver essa Bíblia? E ele disse: pode ver, está aqui, ó. E quando ele pegou a Bíblia, ele viu que estava lá o nome dele, as anotações dele, as pregações que ele tinha anotado na Bíblia. E naquele momento ele começou a chorar. E o nosso Deus, irmãos, é o Deus que promove essas coisas, que promove esses encontros. O nosso Deus é um Deus que nos une.